Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 14 de maio de 2023, em nossa série Encontros com a Paz, quando fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 72, que tem como título Contempla mais longe. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz assim: Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Então, é capítulo 72 do livro Pão Nosso, Contempla mais longe. E aí Emmanuel coloca essa passagem de Jesus, que está em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Antes de ler, eu quero falar a respeito desse capítulo do livro, porque ele é muito significativo, principalmente para nós que estamos dentro da doutrina espírita e que muito falamos em reforma íntima, em mudanças, em transformações, que muitas vezes estão diretamente ligadas a nós em particular, mas também que estão ligadas às pessoas comuns que vivem conosco, que fazem parte do nosso meio religioso, que fazem parte da nossa sociedade. Quando nós olhamos o mundo de uma maneira geral, e muitas vezes parece que nós temos uma grande dificuldade de entender e de compreender que tudo na vida segue um roteiro determinado pela espiritualidade, principalmente determinado por Jesus. Sabemos perfeitamente que todos nós temos aí um roteiro a seguir dentro do nosso processo reencarnatório. Mas o que nós não podemos esquecer é que nós também temos o nosso livre-arbítrio. E muitas vezes acabamos alterando a nossa caminhada por uma escolha que realizamos. Essa escolha pode ser uma escolha muito positiva e, às vezes, ela pode ser uma escolha muito negativa. Então, esse contexto do bom ou mau uso do livre-arbítrio faz com que, muitas vezes, nós modifiquemos o roteiro e, consequentemente, a própria espiritualidade superior, aquela que coordena e administra e que, como dizem, assinou o nosso aval para que reencarnássemos, muitas vezes esses espíritos, eles são obrigados a fazer determinadas mudanças para que as coisas possam se adequar às nossas novas necessidades. Se elas são positivas, então, ótimo. Se elas são negativas, algumas ações, algumas atitudes, muitas vezes são repensadas, refeitas, para que a gente não perca a reencarnação e para que a gente não perca a oportunidade. E é muito comum de todos nós, quando nos deparamos com todas as situações que fazem parte da nossa vida, que não conseguimos enxergar além do nosso próprio nariz. Quando nos defrontamos com situações difíceis, com momentos graves na nossa vida, com desafios que exigem muito mais de nós
da nossa intimidade, da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa força, muitas vezes ficamos ali lamentando o instante em que estamos ali vivendo, o porquê que estamos vivendo, para que estamos vivendo, por que que Deus, por que que a espiritualidade, ou por que determinado santo nos permitiu viver aquela situação. Então, isso vai muito de encontro com esse capítulo de hoje do livro Pão Nosso. Quando Jesus pede a nós, olha, contempla. Aliás, desculpem, quando Emmanuel pede a nós, através do título, dizendo: contempla mais longe, ou seja, veja as coisas mais à frente, de uma forma horizontal, de uma forma em que nós podemos enxergar o horizonte de uma maneira muito maior e muito melhor. E para que a gente veja esse horizonte maravilhoso que desponta à nossa frente, é preciso que nós nos elevemos diante da posição em que estamos. E aí, de uma forma muito completa, muito bonita, ele coloca essa mensagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 6, versículo 38, quando Jesus fala: porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Ou seja, da mesma maneira que eu trato os outros, eu serei tratado. Da mesma maneira que eu amo os outros, eu serei amado. Da mesma forma que faço caridade aos outros, eu receberei a minha caridade. Da mesma forma que eu penso dos outros, os outros pensarão de mim. Da mesma maneira que eu falo, critico e comento dos outros, os outros também falarão, comentarão e criticarão ao meu respeito. Então, Jesus chama-nos a atenção, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. E aí, Emmanuel faz uma referência a essa contemplação do mais longe. E ele diz assim: para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Ou seja, a maneira como eu olho para o externo é aquilo que eu vou recolher. Se em tudo eu estou vendo desgraça, estarei recolhendo desgraça. Se no momento grave da humanidade eu consigo tirar ali algo de positivo, eu estarei recolhendo a mim o momento de positividade. Ele continua: se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Ou seja, se você vive na cólera, no nervosismo, na irritação, tudo que está ao seu redor assim se mostra. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Então, se eu amo a tristeza, se eu vivo na tristeza, tudo o que está ao meu redor se mostra triste para mim. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço.
Então, se eu não confio em mim, quem vai confiar em mim? Se eu não confio naquilo que eu faço, no melhor que eu estou oferecendo, quem vai confiar em mim? Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Então, se eu estou sempre encrencando, se eu estou sempre discutindo, se eu estou sempre reclamando, se eu estou sempre vendo defeitos, se eu estou vendo sempre coisas erradas, enfim, se eu estou sempre envolvido em perturbação e atrito, como é que eu vou ter paz dentro de mim? Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Não é só de pessoa para pessoa, é de pessoa para a vida, da vida para a pessoa. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. Onde está a nossa mente? Pare agora para pensar. Onde está a minha mente? Você deve estar me assistindo e me ouvindo, mas aonde está a tua mente? Em que você está pensando? Qual é a sua preocupação? Será que a sua mente está numa zona superior ou está numa zona inferior? Será que ela está torturada ou está tranquila? E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Ora, se eu estou num estado superior de mente tranquila, quem serão as minhas companhias? Quem serão os gênios? E os gênios, vamos nos reportar ao ensinamento de Kardec, os espíritos. Quem são os espíritos que são invocados por mim quando estou na zona superior e com a minha mente tranquila? Espíritos semelhantes. Agora, quando eu estou numa zona inferior, totalmente torturada e perturbada, quem serão os gênios? Quem serão os espíritos que estão ao meu lado? Semelhantes. Semelhante atrai semelhante, nos ensina André Luiz. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E, se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Então, Emmanuel nos coloca duas situações positivas. Primeiro, se eu me detenho no repouso, eu vou ter ali todos os tons, todos os matizes que me são necessários. Pode ser um repouso benéfico, onde eu estou refazendo as minhas forças, as minhas energias, mas também pode ser um repouso onde ali nós temos a má vontade, a preguiça, o desleixo para com as atividades comigo mesmo e para com a vida. Mas aí ele coloca em contraponto: se te fixares no trabalho, ou seja, na atividade cotidiana que me envolve, você vai encontrar 1000 recursos diferentes de servir. Cuidar de um vaso, cuidar do jardim, arrumar alguma coisa, modular algum canto, trocar algum enfeite, arrumar uma gaveta, ler um livro. E ele termina: em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então, nós vamos lá no parque, no bosque,
num jardim, para nos refazer. E quando eu chego lá, eu coloco defeito nisso, eu coloco defeito naquilo, eu reclamo disso, eu reclamo daquilo, eu falo mal disso, eu falo mal daquilo, e tal, e tal, e tal. O que a natureza vai me dar em troca? O que aquele ambiente cercado de bons espíritos e de eflúvios benéficos e medicamentosos em virtude da flora que ali tem, o que ela vai me oferecer? Nada. O que eu vou absorver? Absolutamente nada. Agora, se eu entendo que aquilo ali é a obra viva de Deus, que aquilo ali é simplesmente um hospital no meio da terra, trazendo para mim benefícios imensuráveis, o que eu vou recolher daquele local? Saúde, paz, tranquilidade. Por isso que Emmanuel coloca como título: Contempla mais longe, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Contempla mais longe. Procure enxergar o lado bom da vida. Procure enxergar as coisas boas da vida. Procure ver as coisas de uma forma diferente. Você pode estar ao lado de um filho problemático. Todas as vezes que você fala que ele é problemático, que ele só dá trabalho, que ele só faz arte, que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo, você está enfatizando o quê? O negativo. Quando você enxerga nele um, dois, três, quatro pontos que são virtuosos, que são positivos, e você fala exaustivamente sobre eles, você está estimulando a positividade naquela alma. Quando eu vou ao parque, ao jardim, ao bosque e contemplo a natureza, os pássaros, as flores, a grama, aquela enorme árvore que já deve ter décadas ou até século de existência, o que eu vou receber das flores, da grama, do mato, da árvore? Benefícios. Às vezes nós reclamamos a maneira como as pessoas nos tratam, mas as pessoas nos tratam da maneira que nós as tratamos. Se eu sou educado, receberei educação. Se eu sou mal educado, eu também receberei a má educação. Se eu sou atencioso, serão comigo. Se não sou, também assim serão comigo. A vida me dá aquilo que eu dou a ela. A chamada lei de causa e efeito. Eu ofereço bondosamente, haverá um efeito nisso. O efeito pode não ser imediato, mas ele virá em momento oportuno. Contempla mais longe, se sobreponha às dificuldades da vida, se sobreponha às pessoas que muitas vezes são inteiramente intransigentes, se sobreponha às situações que muitas vezes só merecem da nossa parte uma vibração e uma prece, e contempla o lado maravilhoso da vida. Quando aquela tempestade passa, derrubando árvores, postes, muitas vezes derrubando casas, muitas vezes levando pessoas a uma situação difícil, muitas vezes tirando até a vida de alguém, cabe-nos a prece, a vibração, entendendo que o acaso não existe e que por ali está a mão de Jesus no processo reencarnatório da qual todos temos que
que viver e passar, mas contempla o dia de amanhã, onde o sol novamente vai aparecer e que almas queridas se farão presentes para recuperar aquilo que se estragou. Contempla mais longe a tua vida, com amor, com alegria e com gratidão por aquilo que és e por tudo aquilo que você tem. Então fica aí a nossa lição de hoje, livro Pão Nosso, capítulo 72, contempla mais longe. Daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo a você um bom final de domingo e uma semana onde você possa contemplar toda a beleza além da nossa proximidade, toda a beleza que cada dia a vida nos oferece. A você, à sua família e ao seu lar, que Jesus conceda muita alegria, muita saúde e muita paz. Boa semana a todos, um bom descanso e daqui a pouquinho, às 20, o nosso estudo do Evangelho. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo domingo.